Uma casa branca de madeira de 2 andares ficava em uma área residencial tranquila nos arredores de São Paulo. Um canteiro de flores bem cuidado adornava a entrada, onde as últimas flores da estação desabrochavam antes do inverno. Miranda Costa, que morava nesta casa, estava na ilha da cozinha escrevendo planos para o seu jantar de aniversário de casamento em seu caderno. 15 anos. Ela murmurou. Sua voz tinha um toque de sentimentalismo e uma pitada de cansaço. Miranda era uma corretora que estava se tornando bem-sucedida em uma imobiliária local. Com seu cabelo castanho brilhante, que chegava aos ombros, e seu hábito de sempre usar ternos adequados no trabalho, ela parecia muito confiável por seus colegas. A foto pendurada na parede da cozinha capturava Miranda e seu marido Abraão, parecendo felizes. Abraão, com seus olhos azuis acinzentados, trabalhava como gerente intermediário em um banco de investimentos em São Paulo. Suas belas feições, ar intelectual e sorriso ocasional de menino foram o que atraiu Miranda para ele. De fora, eles pareciam ter um casamento perfeito. Bons empregos, uma casa adorável e entendimento mútuo. Pelo menos, era assim que parecia. Mas recentemente, houve mudanças em Abraão, que antes voltava para casa às 18 horas. Nos últimos meses, ele chegava às 21 horas, às vezes até depois das 22 horas. Miranda demonstrou compreensão quando ele explicou. O trabalho está me ocupando bastante. No entanto, ela se sentiu mais incomodada com o fato de ele ter se tornado inseparável do smartphone, até mesmo levando-o para o banheiro nos fins de semana. Ela viu o aumento em suas saídas para compromissos de trabalho reduzir visivelmente o tempo que passavam juntos. As conversas diminuíram e uma tensão sutil começou a surgir. E começou a invadir o quarto deles, ainda quando Abraão sugeriu jantar no restaurante sofisticado Le Petit Château, para seu 15º aniversário de casamento. O coração de Miranda deu um pulo. Le Petit Château era o restaurante francês sofisticado mais difícil de reservar em São Paulo e o lugar onde eles decidiram se casar. Abraão se lembrou disso, aquele lugar especial. Então Miranda pensou, ainda temos uma chance. E de repente, o brilho retornava aos seus olhos. O que você acha? Esse vestido ainda me cai bem? Miranda perguntou à sua melhor amiga Vilma, no telefone. Na tela do smartphone, era uma imagem de Miranda usando um vestido de coquetel preto que ela havia comprado há 10 anos. Você está fabulosa. Abraão certamente desmaiará. A voz de Vilma era alegre, mas rapidamente mudou para um tom sério. Mas Miranda, você está realmente bem? Abraão ultimamente parece... Não se preocupe. Miranda interrompeu sua amiga. Os casamentos passam por fases diferentes. Esta é apenas uma delas. Nosso relacionamento certamente melhorará com o aniversário. Depois de desligar, Miranda olhou para o vestido que havia tirado do armário. Ela havia feito de tudo para proteger seu casamento com Abraão. Ela havia administrado perfeitamente as tarefas domésticas e seu trabalho, tentando acomodar seus hobbies e interesses. No dia do aniversário deles, Abraão chegou em casa mais cedo. Depois de tomar banho e se trocar, ele esperou por Miranda na sala de estar. Quando ela apareceu em seu vestido preto, os olhos de Abraão brilharam levemente. Você está linda, ele disse, apresentando uma pequena caixa de joias. Quando Miranda abriu a caixa, dentro havia um colar de diamantes com um design delicado. Abraão, isso vai ficar adorável em você. Ela abraçou o marido com emoção. Abraão sorriu e a abraçou de volta. Naquele momento, eles sentiram como se tivessem recuperado uma intimidade que haviam esquecido há muito tempo. Você coloca isso para mim? Ela perguntou. Quando Miranda se virou, Abraão gentilmente levantou seus cabelos e colocou o colar em volta do pescoço dela. Perfeito, ele disse com um sorriso, mas seus olhos pareciam estar escondendo algo. Miranda ignorou essa sensação de inquietação e colocou o braço em volta do ombro de Abraão. Vamos, parece que vai ser uma noite maravilhosa. Ao saírem de casa, Miranda acreditava que aquela noite seria certamente uma noite especial. Ela esperava sinceramente que aquela noite de aniversário
fosse um ponto de virada na restauração de seu relacionamento. Le Petit Château, localizado no centro de São Paulo, era um restaurante sofisticado convertido de uma mansão do século XIX. A luz suave que entrava pelos vitrais iluminava suavemente móveis e pinturas antigas. Quando Miranda e Abraão chegaram, um funcionário uniformizado abriu a porta e os cumprimentou cortesmente. Senhor e senhora Costa, estávamos esperando vocês, depois do check-in na entrada. O garçom sênior João guiou os dois. João, que parecia ter cerca de 60 anos, tinha o cabelo prateado penteado para trás e estava com uma postura perfeita. Seu comportamento exalava anos de experiência. Pelo que entendi, hoje é seu aniversário de casamento. Preparamos uma mesa especial para vocês. João os conduziu a uma pequena varanda na parte de trás da sala de jantar principal. Uma janela semicircular oferecia uma vista panorâmica do horizonte noturno de São Paulo e a mesa estava adornada com rosas brancas. Miranda ficou comovida e prendeu a respiração. Obrigada pela linda mesa, disse ela com um sorriso para João. Abraão apenas assentiu e imediatamente pegou seu smartphone para verificar a tela. Com esse gesto, Miranda soltou um pequeno suspiro, mas não queria estragar a noite especial. Quando João apresentou a carta de vinhos, Abraão olhou rapidamente e disse: uma garrafa de champanhe. Depois que João saiu, Abraão disse: vou ao banheiro por um momento. E deixou seu assento sozinho. Miranda olhou para a vista noturna de São Paulo pela janela. As luzes da cidade brilhavam como estrelas, lembrando-a da noite de 15 anos atrás, quando ela aceitou a proposta de Abraão. Naquela época, tudo parecia brilhar. Ela olhou para o anel e sorriu. Cerca de 10 minutos depois, Abraão retornou. Ele parecia um tanto inquieto e pegou seu smartphone novamente. Contato de trabalho? Miranda perguntou, e Abraão rapidamente guardou o telefone. Sim, há um pequeno problema acontecendo, mas tentarei não pensar nisso esta noite. O champanhe foi trazido e eles brindaram. O som de suas taças se tocando ressoou no espaço silencioso. Miranda reuniu coragem e começou. Abraão, ultimamente tenho sentido uma distância entre você e eu. Abraão momentaneamente mostrou uma expressão de surpresa, mas rapidamente recuperou a compostura e perguntou: o que você quer dizer com isso? Você chega tarde em casa, quase nunca está em casa nos fins de semana e se tornou inseparável do seu celular, disse Miranda baixinho. Há algum problema? Abraão soltou um profundo suspiro. É só que o trabalho está agitado. Um novo projeto começou e todos estão trabalhando desesperadamente. Não há nada com o que você precise se preocupar. Ele sorriu gentilmente, mas seus olhos não estavam sorrindo. Miranda não insistiu. Ela não queria discutir naquela noite. Eu entendo, mas quero que tenhamos um relacionamento onde possamos conversar mais. João trouxe os cardápios. As recomendações do chefe de hoje começam com uma dupla de lagosta e foie gras, e o prato principal é filé wagyu com molho de trufas. Abraão fechou o cardápio e pediu o prato degustação, do chefe para 2. Miranda estava surpresa que o prato do chefe fosse o mais caro do menu no Le Petit Château. É uma noite especial, disse Abraão. E vamos tomar um vinho especial também. Ele apontou para um Chateau Lafite Rothschild 2015 na Carta de Vinhos. Os olhos de Miranda se arregalaram. Era um vinho que custa vários milhares de reais a garrafa. Abraão, um vinho tão caro assim, está tudo bem? Abraão interrompeu. Podemos nos dar ao luxo esta noite, não podemos? João anotou o pedido e graciosamente saiu. Abraão olhou para seu smartphone novamente e disse: vou ao banheiro de novo. Esta foi a segunda vez, e Miranda achou isso um pouco suspeito, mas dessa vez ele deixou o celular na mesa. Miranda também estava preocupada com a extravagância dele. Embora eles fossem ricos, esse era o tipo de despesa que Abraão normalmente chamaria de desperdício. Enquanto Abraão estava longe da mesa, Miranda tomou um gole de champanhe e ponderou se ele poderia estar se sentindo culpado por alguma coisa, ou se só queria tornar o aniversário deles especial.
Enquanto ela estava imersa em pensamentos, o smartphone de Abraão vibrou. A tela do telefone na mesa acendeu momentaneamente, exibindo parte de uma mensagem. Hoje à noite é a última noite. Amanhã começa a nossa nova vida. O remetente era alguém chamado Rayane. Miranda sentiu como se seu coração tivesse parado por um momento. Ela desviou o olhar do telefone e tentou se acalmar. Várias possibilidades passaram por sua mente. Abraão estava tendo um caso? Ou isso significava outra coisa? Antes de Abraão retornar, Miranda respirou fundo e compôs sua expressão. Ansiedade e suspeita giravam dentro dela, mas ela queria avaliar melhor a situação. Quando Abraão finalmente retornou, quase 10 minutos depois, sua pele parecia pouco estranha. Você está bem? Perguntou Miranda. Abraão respondeu. Só um pouco cansado. Os aperitivos foram servidos diante dos pratos artisticamente preparados. Miranda esqueceu momentaneamente sua ansiedade. É lindo, disse ela. Abraão assentiu, mas parecia distraído. Ele pegou o smartphone novamente e verificou algo enquanto começava a preparar o aperitivo. Miranda tentou conversar com Abraão sobre memórias de seus dias de estudante, histórias de primeiros encontros fracassados, episódios de sua lua de mel. Todas eram memórias preciosas para os dois, mas as respostas de Abraão eram rasas, respondendo distraidamente com apenas um sim. Antes do prato principal ser trazido, Abraão fez uma terceira pausa para ir ao banheiro. Miranda não conseguia mais conter os sentimentos mistos de ansiedade e raiva. Ela sentiu vontade de verificar se ele estava realmente indo ao banheiro, ou se estava se comunicando com alguém. No entanto, ela reconsiderou, pensando que tal ato diminuiria sua dignidade. Quando João trouxe o prato principal, Abraão também retornou. No prato de Abraão estava um filé wagyu, perfeitamente grelhado com molho de trufas. Ele olhou para ele e, por um momento, sua expressão endureceu. O que havia de errado? Quando Miranda perguntou, Abraão forçou um sorriso e disse: Meu estômago não está bem. Acho que não consigo comer hoje. Mas você pediu um prato tão caro. Miranda ficou perplexa. Contanto que você aproveite, tudo bem, Abraão disse. Estou feliz se você estiver feliz. Havia verdade nessas palavras, mas Miranda sentiu algo anormal. Ela olhou para seu próprio prato, um pato assado com molho de laranja. Certamente parecia delicioso, mas ela também estava perdendo o apetite. O vinho caro foi trazido. Abraão agradeceu ao sommelier e encheu seus copos. Para o nosso futuro, Abraão disse, levantando seu copo. Enquanto Miranda levantava o copo, ela teve uma estranha impressão. Ela sentiu algo escondido nas palavras de Abraão, em seus olhos e em todas as suas ações. Ela manteve o sorriso, mas só tomou um pequeno gole do vinho. Abraão olhou para seu smartphone e estava prestes a se levantar novamente. Miranda instintivamente agarrou seu braço. Sua voz misturava-se com irritação indisfarçável. Desculpe, uma mensagem importante, Abraão começou a dizer. Mas então mudou sua expressão, como se sentisse algo de Miranda. Está tudo bem. Ficarei com você esta noite. Ele sentou-se novamente. Contudo, antes do prato principal, uma tensão silenciosa pairava entre eles. Assim que Miranda estava prestes a tocar em sua comida, Abraão disse: Espere um momento. Havia urgência em sua voz. Miranda parou surpresa e olhou para o marido. Vamos brindar primeiro. Abraão pegou a garrafa de Chateau Lafite e despejou um pouco mais do líquido vermelho escuro em seu copo. Depois ele o ergueu com as mãos ligeiramente trêmulas. Para nossos 15 anos de casamento. Miranda olhou nos olhos do marido. Havia alguma emoção indescritível ali. Tensão, ansiedade ou medo. Ela não conseguia ler. Ela só sabia com certeza que aqueles não eram os olhos gentis e calmos de Abraão com quem ela estava acostumada há 15 anos. Miranda também levantou seu copo em resposta, mas só tomou um pequeno gole. Algo a fez sentir-se estranha naquele restaurante sofisticado. O vinho caro e o comportamento não natural de Abraão a deixaram cautelosa.
Colocando o copo para baixo, Miranda voltou sua atenção para a comida. O pato assado, elaboradamente servido, certamente parecia apetitoso. No entanto, ver Abraão não tocar em sua comida de qualquer maneira fez com que ela tivesse muitas dúvidas. Você não vai comer? Miranda perguntou. Abraão sorriu novamente e disse: Meu estômago não está muito bem. Aquele sorriso parecia forçado, e pequenas gotas de suor pareciam se formar em sua testa. Ele novamente levou o vinho aos lábios e bebeu profundamente. Enquanto Miranda levantava o garfo, uma pequena comoção foi ouvida na entrada do restaurante. Enquanto ela olhava naquela direção, os olhos de Abraão pousaram em seu prato e, por um momento, ele mostrou uma expressão de prender a respiração. No entanto, quando Miranda se virou, ele já estava sorrindo como se nada tivesse acontecido. É um jantar adorável, disse Miranda. Mas é uma pena que você não possa comer. Sim, é realmente uma pena, Abraão disse, embora ele também parecesse um pouco aliviado. Mas se você gostar, tudo bem. A conversa deles foi interrompida quando o garçom João veio servir água. João serviu a água com elegância, mas parecia haver um pouco de urgência em seus movimentos. Ficou ao lado de Miranda enquanto servia a água e disse calmamente: Senhora, por favor, verifique embaixo do seu prato. Sua voz era suave como um sussurro, e Abraão não pareceu ter ouvido. João colocou o carrinho no chão, curvou-se e saiu. Sua expressão mostrava claramente ansiedade. Miranda estava perplexa. O que as palavras de João significavam? Ela olhou para o marido, mas Abraão estava verificando seu smartphone novamente. O suor em sua testa havia aumentado. Talvez o vinho estivesse um pouco forte demais. Abraão sorriu como se estivesse dando uma desculpa. Vou ao banheiro. No momento em que ele saiu do assento, o coração de Miranda começou a disparar. As palavras de João se repetiam em sua cabeça. Por favor, verifique embaixo do seu prato. Debaixo do prato? Por quê? Depois de confirmar que a figura de Abraão havia desaparecido no fundo do restaurante, ela cuidadosamente levantou seu prato ligeiramente e ofegou. Um pequeno pedaço de papel estava colocado sob o prato, tentando não ser notado por aqueles ao redor. Miranda rapidamente deslizou o papel sob o guardanapo. Suas mãos estavam tremendo. Ela abriu o papel na sombra do guardanapo e leu as palavras escritas ali. Provavelmente há veneno neste prato ou algo do tipo. Não o coma em nenhuma circunstância. Seu marido colocou algo suspeito e pode estar tentando matá-la. Parecia que o mundo tinha parado por um momento. As palavras ecoaram na mente de Miranda. Veneno? Abraão está tentando me matar? Uma piada? Uma brincadeira? Ou... Suas mãos tremiam. Mas a mensagem exibida no smartphone, o comportamento incomum de Abraão, o alto pagamento do seguro, todas as peças começaram a formar uma imagem assustadora. Ela se lembrou que, 6 meses atrás, por sugestão de Abraão, ela havia aumentado significativamente sua cobertura de seguro de vida. É para apenas no caso, ele tinha dito. O interior luxuoso do restaurante, de repente parecia uma prisão, confinando-a. Miranda tentou respirar fundo, mas seu peito estava apertado. Ela não conseguia dizer se aquilo era realidade ou um pesadelo. O som de Abraão retornando foi ouvido. Miranda rapidamente colocou o pedaço de papel na bolsa e tentou agir como se nada tivesse acontecido. Porém, o sangue provavelmente havia sumido de seu rosto e ela não conseguia esconder. O que houve? Abraão perguntou enquanto se sentava. Você está pálida. Não é nada. Miranda tentou sorrir, mas ela mesma sabia o quão artificial aquele sorriso devia parecer. Estou apenas um pouco cansada. Abraão pareceu aliviado. Entendo. É compreensível que você tenha estado ocupada ultimamente. Ele pegou o vinho e tentou servir na taça dela. Você gostaria de um pouco mais? Não, obrigada. Miranda respondeu rapidamente. Na verdade, meu estômago também está um pouco... Entendo. Abraão disse.
um momento de pânico passando, por sua expressão. Mas é um prato tão especial. Você não tentaria comer mais um pouco? Miranda sentiu terror com essas palavras. Ele estava realmente tentando fazê-la comer um veneno? Por quê? Por que o marido dela faria uma coisa dessas? Na verdade, meu estômago está começando a doer também. Miranda disse. Que pena, para um jantar tão especial. Uma urgência apareceu na expressão de Abraão. Eu entendo, mas já que estamos aqui, talvez só uma mordida. Miranda se levantou. Vou ao banheiro por um momento. Ela conseguiu mover os pés e foi para o banheiro feminino. Assim que fechou a porta, Miranda correu para uma cabine e, com as mãos violentamente trêmulas, tirou seu smartphone. Ela discou o número de sua melhor amiga, Vilma. Assim que a chamada foi atendida, ela sussurrou. Algo terrível está acontecendo. O que é? Vilma perguntou. Abraão está tentando me matar. Miranda explicou os eventos no restaurante, com uma voz apressada, segurando as lágrimas. O bilhete sob o prato, o comportamento incomum de Abraão, ele não tocar na própria comida e insistir para que ela comesse. Vou chamar a polícia. Você precisa sair daí agora mesmo. Vilma disse imediatamente. Mas eu ainda não tenho provas concretas. A voz de Miranda estava trêmula. E se eu estiver errada? E se isso for algum tipo de brincadeira maliciosa? Miranda, você não deveria correr o risco, disse Vilma. Mas, se quiser mais evidências, peça ajuda aos funcionários do restaurante, especialmente ao garçom que lhe deu o bilhete. Eu farei isso, Miranda disse. Tentarei reunir um pouco mais de evidências, mas entrarei em contato com você imediatamente se algo acontecer depois de desligar. Miranda ficou em frente ao espelho e olhou para o rosto. Estava branco, e seus olhos estavam arregalados de medo. Ela respirou fundo várias vezes, tentando recuperar a compostura. Antes de sair do banheiro, ela mais uma vez pegou o pedaço de papel da bolsa e releu as palavras. Seu marido está tentando matá-la. Essas palavras tinham um realismo assustador. Miranda colocou o papel de volta na bolsa e endireitou os ombros. Ela precisava manter a cabeça fria e agir com calma. Ela não podia fugir ainda. Primeiro, tinha que reunir evidências e encontrar uma maneira de escapar com segurança. Quem diria que sua vida estaria em perigo em um lugar tão inesperado? Miranda respirou fundo uma última vez e saiu. 15 anos de casamento com Abraão, memórias compartilhadas, alegrias, tristezas. Eram todas mentiras? Ou algo mudou nele? Quando Miranda voltou para o restaurante, ela tentou suprimir suas mãos trêmulas. Quando Miranda voltou para a mesa, Abraão estava nervosamente olhando para o relógio. Quando ela se sentou, ele deu um sorriso forçado. Você está bem? Você demorou um pouco. Sim, mas foi só um pouco. Miranda fingiu estar calma e olhou para o prato. Na verdade, meu estômago está começando a doer também. É uma pena um jantar tão especial. Uma expressão de pânico apareceu no rosto de Abraão. Mas já que estamos aqui, tente comer só um pouquinho, meu amor. O chefe se esforça ao máximo nos seus pratos. É sério, não dá, Miranda disse. Talvez possamos levar a comida para casa e comer quando eu me sentir melhor. Vamos levar para a viagem. O rosto de Abraão estava visivelmente pálido. Para a viagem? Uma culinária tão sofisticada não é adequada para a viagem. Além disso, é nosso 15º jantar. De aniversário. Miranda respondeu. Eu gostaria de pelo menos agradecer ao chefe. Antes que Abraão pudesse responder, Miranda acenou para João. Com licença, podemos conhecer o chefe? A comida está ótima e muito linda, mas infelizmente nós dois já vamos, pois estamos nos sentindo mal. João olhou para Abraão por um momento. Claro, o chefe está muito ocupado no momento, mas uma breve saudação deve ser possível. Por favor, por aqui. Ele gesticulou para Miranda seguir. Eu também vou. Abraão começou a se levantar, mas João interrompeu educadamente.
Peço desculpas, mas por razões de higiene, só podemos acompanhar um hóspede por vez até a área da cozinha. Ela voltará em breve. Abraão mostrou uma expressão insatisfeita, mas voltou ao seu assento. Miranda seguiu João, enquanto eles pareciam estar indo para a cozinha. Eles realmente entraram em um corredor de funcionários. Uma vez em um lugar, fora da vista, João parou e se virou para encarar Miranda. Sua expressão era séria. Senhora, seu marido estava neste restaurante ontem. Ele disse baixinho. Ele teve uma longa conversa com o chefe Carlos. E depois, eu testemunhei Carlos, recebendo uma grande quantia de dinheiro. O coração de Miranda disparou. Com que propósito? E não tenho certeza, mas vi Carlos recebendo um pó muito suspeito que acredito ser venenoso e adicionando algo ao prato para um número de mesa específico. João tirou seu smartphone do bolso e mostrou a Miranda uma imagem que capturava. Abraão entregando algo a Carlos. Tirei esta fotografia secretamente. Não tinha certeza, mas senti que era algo suspeito. Miranda engasgou. Meu prato tem... Sim. Carlos adicionou um pó muito suspeito apenas ao seu prato de pato. Nada foi adicionado ao prato do seu marido. João continuou com uma expressão séria. Trabalho neste restaurante há mais de 30 anos. Já vi muitas coisas, mas esta é a primeira vez que vejo algo assim. Não tinha certeza se deveria denunciar a polícia, mas as evidências eram... evidência insuficiente. Miranda murmurou. Eu poderia levar uma porção do prato comigo para teste? João assentiu e pegou um pequeno recipiente. Eu estava pensando a mesma coisa. Ele rapidamente retornou à área de jantar e transferiu uma porção da comida de Miranda para o recipiente. Por favor, use isso como evidência. Carlos nunca confessará. Eu acredito que ele e seu marido estão conspirando. Miranda de repente pegou seu smartphone. Na verdade, estou gravando esta conversa, ela disse. João pareceu surpreso, mas rapidamente demonstrou compreensão. Isso também será bom. Obrigado, João, Miranda disse com sincera gratidão. Se você não tivesse me avisado... Não se preocupe com isso, João disse. No entanto, tenha cuidado esta noite. Seria bom sair mais cedo, fingindo ter uma disputa conjugal, e nunca ficar sozinha. Miranda assentiu e respirou fundo para compor sua expressão. Eu tenho que agir. João retornou com Miranda como se eles tivessem acabado de terminar uma breve reunião com o chefe. Miranda voltou para a mesa onde Abraão estava esperando. Ele parecia já ter pago a conta. O chefe parecia muito ocupado? Abraão perguntou. Sim, Miranda disse. Mas quando eu disse a ele que estava me sentindo mal e não podia comer a comida, ele pareceu se desculpar. Abraão pareceu um tanto aliviado. Entendi. Então vamos para casa. Sim, vamos fazer isso. Miranda concordou. Colocou o recipiente na bolsa e passou o braço pelo interior de Abraão. Ela estava tremendo de medo, mas externamente ela desempenhou o papel de uma esposa normal e calma quando eles saíram do restaurante. João os viu partir e deu um pequeno aceno de cabeça para Miranda. Ela retribuiu o gesto. Entrando levemente no carro, Abraão soltou um longo suspiro. É uma pena sobre nosso aniversário. Sim, Miranda concordou. Mas quando você não está se sentindo bem, não há muito o que fazer, não é? O carro estava envolto em silêncio, observando as luzes da cidade passarem do lado de fora da janela. Miranda contemplou suas próximas ações. Em sua bolsa, havia uma amostra da comida potencialmente envenenada, uma gravação de sua conversa com João e uma cópia da fotografia que ele havia dado a ela. Se ela levasse essas evidências para a polícia, enquanto dirigia, Abraão ocasionalmente olhou para Miranda. Havia algo ilegível em sua expressão, raiva, decepção ou alguma outra emoção. Ao chegar em casa, Abraão estacionou o carro e desligou o motor. Ele se virou para Miranda e deu um sorriso anormal. Você deve descansar bem esta noite. Espero que você se sinta melhor amanhã. Sim, Miranda concordou.
Você também. Ela esperava que sua voz não estivesse tremendo. Amanhã, ela planejava ir à polícia. Esta noite, ela só tinha que agir como de costume para não despertar a suspeita de Abraão. Entrando na casa, Miranda disse: "Acho que vou me deitar." E foi para o quarto. Abraão permaneceu na sala de estar e ligou a TV, fechando a porta. Miranda imediatamente enviou uma mensagem para Vilma, coletando evidências, indo para a polícia amanhã e agindo, como se nada tivesse acontecido esta noite. Uma resposta veio imediatamente: "Tenha cuidado. Entre em contato comigo imediatamente se algo acontecer. Se necessário, eu irei buscá-la agora." Miranda escondeu seu smartphone debaixo do travesseiro e fechou os olhos. Na manhã seguinte, Miranda acordou cedo e silenciosamente se arrumou, enquanto Abraão ainda dormia. Ela entrou no carro de Vilma, que tinha vindo para buscá-la. Ela se levantou e foi direto para a delegacia de polícia. Chegando à delegacia com evidências, a expressão de Miranda estava cheia de determinação, em vez de medo. Ela apresentou todas as evidências que havia coletado: a amostra de comida potencialmente envenenada, a gravação de sua conversa com João, as fotos tiradas no restaurante para o investigador. "Você passou por uma experiência terrível, senhora," uma detetive idosa disse gentilmente, segurando sua mão. "Você demonstrou coragem e fez a coisa certa." A polícia imediatamente começou os testes de veneno e entrevistas com as partes envolvidas. O chefe do restaurante, Carlos, também foi convocado para interrogatório. Os resultados dos testes mostraram uma dose letal de arsênico na comida. O depoimento e as fotos de João, junto com a gravação de Miranda, se tornaram evidências decisivas. Uma noite depois, enquanto Miranda estava temporariamente hospedada na casa de Vilma, houve contato da polícia. Abraão havia sido preso em sua casa e mensagens detalhadas sobre o plano de crime com sua amante Rayane foram encontradas em seu smartphone. Rayane também foi presa como cúmplice. Por quê? Miranda perguntou ao detetive que a interrogava durante a investigação. "Porque ele tentou me matar." Uma apólice de seguro de vida em seu nome no valor de 5 milhões de reais. O detetive respondeu calmamente: "Parece que ele e a Rayane estavam planejando usá-la para começar uma nova vida. Eles confessaram estar em um relacionamento por 3 anos. O julgamento começou 1 mês depois. Miranda enfrentou Abraão no tribunal e olhou diretamente em seus olhos. Nos olhos de seu ex-marido, não havia nenhum sinal de arrependimento, apenas raiva por o plano ter falhado. Finalmente, Abraão recebeu uma pena de 20 anos de prisão por tentativa de homicídio e conspiração para homicídio. E Rayane recebeu uma pena de 10 anos como cúmplice. 6 meses após o julgamento, Miranda concluiu o processo de divórcio e decidiu se mudar e começar uma nova vida. "Esta é a última caixa," Vilma disse enquanto carregava uma pequena caixa para o novo apartamento de Miranda. Ao lado dela, João estava enxugando o suor da testa. "Obrigado por ajudar." Miranda sorriu para os dois. João agora se tornara amigo de Miranda. 1 ano após o incidente, os 3 abriram uma pequena cafeteria chamada Segunda Chance. O café se tornou popular como um lugar onde pessoas que superaram várias dificuldades se reuniam. Em uma noite tranquila, enquanto Miranda fazia a contabilidade do café, ela encontrou um envelope da prisão estadual de São Paulo entre a correspondência. O remetente era Abraão Costa. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro estavam palavras de desculpas e uma confissão de que ele havia enfrentado seu verdadeiro eu na prisão. Miranda leu a carta várias vezes enquanto lutava com emoções complexas em relação ao homem que ela amou uma vez. Ela tomou uma decisão. Não responderia. No entanto, ela secretamente criou um fundo para apoiar sua reintegração social após sua libertação, esperando por sua reabilitação. Cercada por sua nova família no café, Miranda olhou pela janela. A vida lhe trouxe uma traição cruel, mas também lhe deu um novo começo. Ela aprendeu em primeira mão que a verdadeira família não se baseia em laços de sangue, mas nos laços entre pessoas que se apoiam em tempos difíceis. Agora me diz,
Você já teve a sensação de que algo estava prestes a mudar completamente, mesmo quando tudo parecia perfeito? E se você estivesse no lugar da Miranda, o que faria ao descobrir que a pessoa que você amava estava tentando acabar com você? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal. Também assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!